simetrias em calibre, notação relativística, o campo não abeliano de Young-Mills, esse aqui. Esse aqui é um caso particular de 3 campos com SU2 ou SO3, né, equivalente. E em geral é o campo SUN, né? Acho que parei nessa aqui, né? Acho que já está todo mundo aí, né? Bom, então, na primeira aula eu falei um pouco sobre cordas, né? A ação da corda, comecei com a partícula, depois fui para a ação da corda. Falamos alguns resultados sobre a quantização da corda, né? E que a quantização da corda leva a estados não massivos, dependendo se a corda é aberta ou fechada. Tinha estados de spin zero, tinha táquions, na corda bosônica tinha táquions. Tinha modos de spin 0 sem massa, spin 0 sem massa a gente chama de dilaton, spin 1 sem massa é o fóton, spin 2 sem massa é o graviton. Tá? Tem um outro que alguém comentou aqui, o Calvin-Ramon, existe também um campo tensorial de segunda ordem, antissimétrico, é chamado Calvin-Ramon. Ele não aparece classicamente, mas ele existe na teoria de cordas, tem aplicações na teoria de cordas. E tinha os estados massivos com massas ao quadrado proporcionais a 1 sobre 2π alfa-linha, eram os estados massivos da corda. Em baixas energias, né, eu comentei que a supercorda era aproximada pela supergravidade. Eu comentei também na aula passada a existência da supergravidade, que é uma teoria de gravitação, só que com mais campos, com, inclusive campos fermiônicos e com supersimetria. A supersimetria é uma simetria entre bósons e férmions. E aí começamos a falar de campos de calibre. Eu falei então dos campos não abelianos e esse aqui foi o primeiro sucesso, vamos dizer, dos campos não abelianos, que foi prever essas partículas W mais e menos e Z0. Esse mais e menos corresponde às cargas elétricas. Z0 é uma partícula neutra, sem carga elétrica, tem sabor, mas não tem carga elétrica. E foram descobertas no CERN, em 83, né? Isso deu o prêmio Nobel lá para o Stallone, para o Weinberg, para o Glasgow também, que previram essas partículas. Isso, então, é uma demonstração que o grupo SUN ele é muito importante para a física de partículas, né? E isso aqui foi proposto em 1967, 68, a existência dessas partículas aqui massivas. A quebra da simetria para gerar massa vem do mecanismo de Higgs, né? E o Higgs foi descoberto mais recentemente. Também levou o prêmio Nobel para os proponentes. E logo depois do sucesso da previsão dessas partículas, foi sugerido que a QCD seria uma teoria de Young-Mills, né? desse mesmo tipo de calibre, só que com o grupo SU3. Né? Aí falando das grandes unificações, com SU5, SO10, ou seja, as teorias de calibre com o grupo Young-Mills, né, um sinônimo, com o grupo SUN, elas são muito importantes na discussão da física de partículas, das interações fundamentais. Né? Então elas abrangem, os grupos SUN abrangem a interação eletrofraca, a unificação do eletromagnetismo com a força fraca, através dessas partículas aqui, mais uma partícula correspondente ao fóton. O fóton continua sem massa. E também os gluons, né, os campos de interação da simetria SU3 de cor, da QCD. Né? Então, SUN com N pequeno está conectado diretamente ao modelo padrão. O SUN com N grande contém como subgrupos, né, como casos especiais, o modelo padrão. Então, se você estudar, né, SUN, você está estudando uma teoria que tem aplicação no modelo padrão. Que vai ser o nosso caso aqui da correspondência da SFT, né, que é o objetivo desse curso, é explicar o que é a correspondência da SFT. A gente vai ver que na correspondência aparecem esses grupos SUN, só que com N grande, em vez de ser N pequeno, vai ser N grande. Tá? Então ele está um pouco distante do modelo padrão, porque o N é N grande, mas o que conforta a gente é que
o SUN com N grande contém como casos particulares o SU2, o SU3, o U1, isso tudo são casos particulares do SUN. Então, ao descrever uma teoria com SUN, você também está descrevendo alguma coisa, não é o modelo padrão, mas ele contém ali dentro o modelo padrão. Tá? Dúvidas? Perguntas? Muito bem. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Uma pequena revisão do que a gente já viu. Eu depois vou deixar esse material no final dessa semana correspondente a essas primeiras 4 aulas. Eu vou deixar o professor Sebastião, né, daqui a pouco, e ele vai colocar na página do curso para vocês poderem baixar, inclusive com as referências dessa primeira semana. Né? O objetivo dessa primeira semana, recapitulando, é entender os aspectos básicos da correspondência da SFT. Meu plano é, até amanhã, né, que é a 4ª aula, a gente chegar ao que é corresponder. Eu falei na primeira aula, mas acho que pouca gente deve ter entendido. Né? Minha esperança é que ao falar novamente da correspondência, depois de ter visto o que é corda, né, o que é um pouquinho de supercorda, supersimetria e tal, que isso fique um pouco mais claro para vocês o que é a correspondência. Tá? Então esse é um curso, vamos dizer, semi-quantitativo, né, semi-qualitativo. Né? A ideia aqui o objetivo do curso é explicar as ideias que estão por trás da correspondência da SFTI, assim poder entender um pouco o que é a correspondência. Bom, então já mudou aqui Então, como é que a gente conecta, né, essas simetrias, esses grupos de simetria SUN, né, o campo de calibre SUN, como é que isso está conectado com a teoria de cordas, que no fundo vai ser a conexão com a correspondência da SFT. Então, não sei se vocês lembram, né, mas no início do curso, se vai dar para mostrar aqui, acho que dá. No início do curso, eu falei o que era a correspondência, né? Só para recapitular, para vocês ficarem com isso em mente. Não esperando que vocês entendam totalmente ainda agora. É equivalência entre teoria de cordas, você já tem uma noção, quem não tinha estudado ainda cordas, ou teoria N, também a gente falou da teoria N, com teorias de calibre não abelianas. Essas teorias de calibre não abelianas são os campos de Young-Mills. Né? Esse não abeliano é porque os grupos SUN, com N diferente de 1, eles são não comutativos ou não abelianos. Tá? Então, em particular, a teoria de cordas em 10 dimensões, que é a supercorda, né, que a gente já viu, é equivalente a uma teoria de calibre não abeliana, que é o SUN, em 4 dimensões. Tá? Existem outras versões da correspondência que relacionam a teoria M. Então, tem também uma versão que é direta à teoria M em 11 dimensões, apesar de a gente não saber construir a ação da teoria M exatamente, ao contrário da corda, né? A gente sabe fazer a ação exata. A correspondência estabelece que a teoria M em 11 dimensões corresponde à teoria de calibre não abelianas em 3 ou 4 dimensões, 3 ou 7 dimensões do espaço chato. Tá? Essa correspondência se verifica quando a teoria de corda ou a teoria M estão imersas num espaço de curvatura constante negativo, espaço antidecido. A gente ainda não falou, eu não expliquei ainda o que é o espaço antidecido. Falei muito por alto. Isso a gente ainda vai falar nessa aula, na próxima aula. Então implica numa teoria de calibre não abeliana, só que aí tem uma característica de ser conforme, né? Eu já falei aqui por alto, que é uma teoria que não tem escala na sua fronteira. Isso então é chamada correspondência da SFT. Tá? Eu vou voltar agora para o ponto onde eu tinha parado antes. Isso foi só para recapitular, para vocês. Espero que ao falar hoje, né, isso já tenha ficado um pouquinho mais claro do que foi da primeira vez que eu mostrei, digamos, os primeiros slides. E o meu objetivo é que amanhã, né, no final da aula de amanhã, isso aqui fique mais claro ainda para vocês, assim, esses elementos se encaixem como um quebra-cabeça e se encaixem mais claramente do que estão se encaixando agora. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Só para confirmar, aquele 3 é 2 mais 1, né? 3 é 2 mais 1. Tá. E o 7 é 6 mais 1. Então, já que você perguntou, esse 3 aí tem muita aplicação, porque o pessoal usa teoria M em 11 dimensões para fazer matéria condensada em 2 mais 1. Os modelos de matéria condensada, supercondutores, holográficos, usam essa teoria M em 11 dimensões, que é correspondente a uma teoria fortemente acoplada em 3. É aqui que aparece a aplicação. Tá? E esse modelo em 7 tem menos aplicações. Ele seria uma teoria em 6 mais 1. Aí não tem muita aplicação. Mesmo assim, o Witten, que é um dos papas aí da física matemática, da teoria de corda, ele arranjou uma aplicação para esse negócio aqui também. Mas é mais indireto aí o modelo dele. Tá? Mais perguntas dessa parte em geral. Vamos então voltar para o ponto que a gente estava de teoria de calibre. Acho que eu posso navegar aqui. Não quer que eu navegue. Dualidade. Tá, acho que a gente parou aqui então, né? Revisamos esse aqui. Tá. Então, já vimos que por que as teorias SUN são importantes na teoria de campos, independente da teoria de cordas. As teorias SUN elas são super relevantes, estão lá no LHC, né? O pessoal tem a parte experimental, mas os teóricos, né, do LHC usam essas teorias de calibre SUN o tempo inteiro, né? Para descrever a QCD, a eletrofrágil, né? Certo? Mas qual é a importância para a gente aqui no nosso curso? É que essas teorias de calibre, que aparecem no modelo padrão, né, só que com N pequeno, elas também aparecem na teoria de cordas. Né? Como que elas aparecem? Quando a gente quantizou a corda, não apareceu, né, naturalmente. Eu não falei que tinha um campo de Young-Mills ali, tinha um fóton, tinha o dilaton, que é o campo escalar, e tinha o graviton, mas não apareceu um campo de Young-Mills ali naturalmente. Mas como é que faz para aparecer? Bom, então eu acabei de falar isso aqui, né? Nas cordas abertas, tem um modo não massivo, que tem spin 1, é um campo vetorial, que a gente chama de fóton. Né? Não é bem fóton, porque a supercorda ela vive em 10 dimensões, né? Não seria um campo vetorial em 10 dimensões, mas seria um tipo de fóton, só que em 10 dimensões. Tá? Ele vem naturalmente da quantização da corda. Né? E o fóton ele é descrito por uma eletrodinâmica quântica, né, que é a teoria quântica para o eletromagnetismo. E como é que surgem os campos de Young-Mills, né, aquela generalização não abeliana do fóton? Né? Como é que eles surgem na teoria de cordas? Então a gente viu que Young-Mills propuseram uma generalização meio matemática, só que ela se mostrou assim, interessante porque ela produz coisas que são observáveis na natureza. Né? E na teoria de cordas, como é que a gente faz para gerar o Young-Mills? Então esse problema ele foi resolvido logo no início da teoria de cordas, supondo que as pontas das cordas, no caso das cordas abertas, que estão relacionadas com o fóton, as pontas das cordas, elas carregam, a gente postula que elas vão carregar cargas. Tá? Cargas, aí, o que são cargas? Bom, a gente tem uma vaga ideia do que é uma carga elétrica. Né? Alguém sabe exatamente o que é uma carga elétrica? Eu não sei exatamente o que é uma carga elétrica. Eu sei que a carga elétrica a gente postula que ela gera um campo elétrico. Então isso aí a gente chama dessa propriedade da partícula que carrega carga elétrica, a gente chama de carga elétrica. Então a gente postula que as pontas das cordas carregam cargas. Tá? Essas cargas são chamados fatores de Champaton. Chan e Paton são os autores aí do trabalho que propôs isso. Na época a corda era uma coisa meio abstrata, então eles chamaram de fatores de Champaton, mas no fundo são cargas. E esses caras são associados ao grupo SUN. Tá? Então essas cargas são as cargas responsáveis por gerar o grupo SUN. Então, no fundo, se você pensar numa carga elétrica, ele geraria o grupo 1, que é o grupo do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é abeliano.
Mas se você quiser, mas eu quero gerar o SU2 aqui. Então eu vou botar carga de isospin, né? Associado ao grupo lá do spin. Eu quero gerar o SU3 aqui da QCD. Então essas cargas seriam as cargas de cor da QCD que você estaria colocando arbitrariamente, né? Postulando que elas existem na pontinha das cordas. Isso não tem como surgir? Aparentemente não. Mas isso não é um demérito da teoria de cordas, porque na teoria de campos, as cargas também não aparecem do nada. Você postula que, eu tenho um campo carregando um elétron, por exemplo. Vou postular que existe um elétron. O que é um elétron na teoria de campos? É uma partícula, você postula a existência dele, você postula que ele tem spin meio, você postula que ele tem uma carga elétrica negativa, lá de tantos coulombs, né? Uma massa. Então aqui na teoria de cordas a gente também tem que postular essas cargas na pontinha das cordas. Então eu dei o exemplo da carga de isospin e da carga de cor, né? Seria o grupo SU2 e SU3, mas no grupo SUN seriam cargas associadas ao grupo SUN, cargas genéricas associadas ao grupo SUN, tá? Que a gente não conhece, não mede isso na natureza em geral. Tá? E aí a gente pode ter várias cordas correspondentes a vários campos SUN. Depois eu vou dar uma interpretação geométrica para isso. Tá? Essa interpretação geométrica acho que vai clarear essa ideia aí, como é que aparece o grupo SUN. Tá? Então, quando você postula essas cargas nas pontinhas das cordas, naturalmente você faz aparecer a teoria de calibre SUN na teoria de cordas. Como? Que a corda, sem você postular nenhuma carga, ela já produz um fóton. Só que ao botar essas carguinhas, na verdade você vai estar fazendo uma espécie de extensão não abeliana do fóton, que vão ser os campos de calibre da teoria SUN. Tá? Está um pouquinho abstrato, mas mais adiante a formulação geométrica eu acho que vai ajudar a clarear esse ponto aí. Perguntas? Essas cargas que o senhor coloca também vêm em pares? Essas cargas que o senhor coloca também vêm em pares? Também é como na carga elétrica? Sempre vai montar um tipo de dipolo em cada corda? No mínimo um dipolo, né? Só que se você já estudou a teoria de campos não abeliana, as equações são mais complicadas, né? Então a carga de cor, por exemplo, o pessoal diz que tem 3 cores, né? Vermelho, branco e amarelo, sei lá, vermelho, branco e verde. Então existe o vermelho e o anti-vermelho, o azul e o anti-azul, o amarelo e o anti-amarelo, elas vêm em pares, né? Só que no caso da carga de cor, tem mais de um tipo de par carga de carga. No caso da carga elétrica, só existe a carga elétrica positiva e negativa, só tem um par, né? No caso da carga SU2 tem 2, e no caso da carga de cor tem 3, mas em pares também, carga e anticarga. Então na ponta de uma corda vai uma carga e na outra ponta vai uma anticarga. E isso vai ter uma aplicação também mais adiante. Tá? A gente vai calcular, na semana que vem, a gente vai calcular o potencial dessas cargas e ver que isso tem a ver com os quarks. Tá? Mais perguntas? Na verdade, por que no momento em que é postulado, né, as cargas sobre as pontas, lá de carga e anticarga, tem 2 pontas, pode ser aberta. Mas por que essas duas cargas não podem estar distribuídas sobre a corda naturalmente, sem necessariamente ter que estar sobre as pontas? Porque, assim, o que foi feito na construção matemática para que elas tivessem... Porque parece que daí o resto da corda não leva informação de carga. Né? Não sei se faz sentido essa pergunta. Uma boa pergunta. É uma construção. A gente vai ver que vai fazer todo sentido. Na hora que eu mostrar a construção geométrica, vai ficar claro o porquê que é assim. Foi uma proposta que deu certo. Você poderia, essa seria uma outra proposta. Vamos botar uma densidade de carga ao longo de toda a corda. Tá? Isso vai ter outras consequências. Se você fizer esse modelo de botar uma densidade de carga na corda toda, você vai estragar a correspondência da SFT, então não vai funcionar. Ou seja, parece que a teoria que foi construída para que coubesse mesmo com a correspondência. Ou seja,
Assim, ó, tem as propriedades do que eu conheço, da teoria quantitativa que estabelece com a teoria. Vamos ver o que eu tenho que fazer com a corda para que eu consiga corresponder. Será assim? Só que tem 30 anos de intervalo entre uma coisa e outra. Não, sim. Porque isso foi inventado em 1969. Certo. Que assim, eu falei assim, logo no início da teoria de cordas. Okay. E a correspondência da SFT só surgiu em 1997. Então ninguém sabia que existia correspondência da SFT quando o Champatton inventaram isso. Eles simplesmente estavam estudando eles perceberam, né, que na teoria de corda, quando o pessoal quantizou a corda, não aparecia campo de Young-Mills, só aparecia fóton. Então, vamos dizer, era um defeito da teoria de cordas. Então, eles quiseram curar esse defeito introduzindo essas cargas. E pareceu mais natural que fosse... Existe um motivo fenomenológico para isso que eu vou falar agora. Eu só queria falar depois, mas vou falar agora. Existe um motivo fenomenológico para você botar as cargas das pontas. Mas esse modelo da carga ao longo da corda, não sei se, eu não conheço esse modelo. Mas não sei se alguém já tentou isso. Tá? Mas teriam outras consequências, em particular para a correspondência, ele poderia estragar a correspondência. Tá? Então, o motivo é o seguinte. Lembra que quando eu, na aula passada, eu falei que a teoria de corda ela surgiu para explicar a física hadrônica. Lembram disso? Depois houve alguns problemas, houve algumas divergências e o pessoal desistiu. Tá? Então, um dos problemas da física hadrônica que persiste até hoje, eu vou falar disso também mais adiante, é o problema do confinamento. Esse confinamento aqui, quando foi formulada a QCD, a gente pode pensar essencialmente que é o confinamento de cor. Porque as cargas de cor, elas não aparecem livres na natureza. Então, elas de alguma maneira estão confinadas. Tá? Esse é um mecanismo que a gente, uma vez que a gente postula que os quarks têm carga de cor, a gente observa isso experimentalmente. As cargas, elas nunca ou quase nunca estão livres. Ao contrário da carga elétrica. A carga elétrica, você passa um pente no cabelo, todo mundo já deve ter feito essa experiência, ou viu alguém fazer essa experiência, passa um pente no cabelo e o pente é capaz de atrair pedacinhos de papel. Como é que funciona essa experiência? Quando você atrita o pente no cabelo, você está separando pares de cargas, você não está criando cargas, você está separando pares de cargas. Não sei qual é a carga que fica no pente, se é a carga positiva ou negativa, se ele ganha ou perde elétrons, mas ele fica com excesso de carga. E aí ele consegue atrair pedacinhos de papel. No caso da carga de cor, a gente não consegue fazer essa experiência. Tem carga de cor, né, no nosso cabelo, né? Não é a tinta, não. Porque o nosso cabelo é feito de átomos, moléculas, né? Só que a carga de cor está confinada dentro do núcleo, né? Então é muito mais difícil a gente acessar. Mas no LHC, por exemplo, a gente faz uma colisão e destrói o núcleo. Mesmo assim, quando você faz a colisão lá no próton, né? Destrói o próton e são formadas partículas que são detectadas nos detetores ali dentro do LHC, né? Mesmo assim, esses detetores não conseguem ver a carga de cor. Eles só veem partículas que a carga já está fechada dentro de hadrons, que seriam baryons ou mesons. Então, essas cargas de cor que foram postuladas, elas são sujeitas à propriedade de confinamento, que até hoje não existe uma explicação teórica convincente para o confinamento, mas a gente sabe que ela existe. E a teoria de cordas, ela fornece uma explicação para isso. Eu vou voltar a esse tema, mas a ideia é que a corda funciona como se fosse um tubinho de um par de carga e anticarga. Só que no eletromagnetismo, o campo dessa carga estaria espalhado aqui por todo o volume. Só que a ideia é que, no caso da carga de cor, ela fica confinada dentro desse tubinho aqui. As cargas estariam aqui, e elas ficariam presas nesse tubinho. Esse conjunto aqui, de carga e anticarga, é o que a gente chama de meson. O meson é uma partícula, os píons, por exemplo, é um tipo de meson,
São partículas que a gente observa, né? O César Lattes, né? Um dos fundadores aqui do CBPF, foi que um dos caras que descobriu, né, a existência dos mesons na natureza. O meson a gente entende hoje como um par quark-antiquark. Tá? Então o modelo da corda, né, na ideia quando surgiu a teoria de corda, era natural que você botasse as cargas na ponta e aqui fosse só um tubo de fluxo. Aqui tem campo de cor, mas a fonte da carga de cor seriam só de superioridade. Esse é o modelo. Tá? Eu nunca vi esse modelo de botar a densidade ao longo da corda. Pode ser que... Né? Mas ele complicaria algumas coisas que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mais perguntas? Mas aí o conceito de quark some no meio disso aí. É uma outra visão, né? Uma outra visão. Isso é uma visão alternativa, né? O quark, ele seria a pontinha, do ponto de vista da corda, ele seria uma pontinha da corda. Ele seria a pontinha da corda. No nosso mundo, o quark é um pontinho que anda solto lá, anda solto dentro do próton, por exemplo, dentro do radon. Ele anda ali dentro, só que ele não consegue sair porque a carga de corpo está confinada. Do ponto de vista da teoria de cordas, uma corda efetiva, o quark ele seria uma pontinha, o quark e o antiquark eles seriam as pontinhas das cordas abertas. E o próton e o nêutron nessa visão, eles ficam como? O próton e o nêutron são mais complicados. Ele teria que ser alguma coisa assim. Seriam 3, né? Então você teria que ter uma coisa assim, ó. Tá? Essa é a possibilidade mais simples. Na verdade, existem umas outras mais sofisticadas. Mas esse seria, o caso mais simples seriam cordas com interação. Aqui seria uma corda livre, né? Isso aqui representa aquela interação da corda, lembra? Tem uma corda que vem andando. Na aula passada eu botei duas cordas se juntando e saindo duas, né? Mas eu poderia ter feito uma corda se desdobrando em duas cordas, certo? Aí essencialmente isso aqui que está acontecendo. Aqui teria uma interação de cordas. Esse cara essencialmente seria mais complicado que esse aqui. Tá? Aí o elétron também teria essa polarização na apresentação dele? Aí complicou. Aí o elétron existe em estado livre na natureza. Né? Tá? Aí não dá para descrever dessa maneira. É uma polarização que sempre assumiria que o elétron tem um polo elétrico intrínseco nele. Eu acho que é verdade, parece que percebeu-se isso. Então essa conexão cordas com física de partículas é uma conexão que não está bem estabelecida. Existem algumas possibilidades, são essas aqui. Isso aqui vai ser, isso aqui tem a ver com as ideias originais de cordas, e isso vai estar incorporado dentro da DSFT. Isso aqui é desde os anos 70, tem essas ideias. Mas isso foi incorporado dentro da DSFT. Tá? Mas assim, mas para elétron, o grupo 1. Entendi. O elétron sua corda aberta ou fechada? Sem corda. Porque o elétron, vamos voltar aqui no. Eu não mostrei, né, os modos da supercorda, né? Eu mostrei só da corda. Né? Hoje está sem aquela barrinha chata. Então, quando a gente quantizou a corda, isso aqui é a corda bosônica, né? Tá? Corda bosônica aberta, ó. Tem um táquion, e quando você promover ela para a supercorda vai sumir, e tem um fóton, é um estado de spin 1 com massa zero. Tá? Então aqui naturalmente o elétron tem spin meio, naturalmente ele não aparece na corda bosônica, teria que ser na supercorda. Tá? Na supercorda, além desses estados aqui, vão sumir os táquions, tá? E vão aparecer, vai ter que botar mais linhas aqui, vão aparecer modos de spin meio.
não massivos, o elétron tem massa, né? Então teria que ser aqui, ó, teria que ser um modo de spin meio com massa proporcional aí a 1/2π. Tá? Só que essa identificação, ninguém conseguiu fazer isso até hoje, mostrar que o elétron está contido lá numa representação da corda. Essa massa aqui é aquela escala de massa da teoria de cordas, que originalmente seria próximo da massa do próton, só que o próton ele é 1800 vezes mais massivo que o elétron. Então, essa escala aqui, para isso aqui representar um elétron, essa escala teria que ser pequenininha. Aí a gente teria que ver cordas já no elétron, só que a gente não vê cordas no elétron. Então, essa conexão é falha. Então, relembrando, a gente falou da história da teoria de cordas, originalmente ela foi feita para descrever rádios, não elétron. Mas houve um problema, o pessoal abandonou e deixou a teoria de cordas para descrever gravitação quântica e outras coisas. E essas ideias aqui surgiram logo no início da teoria de cordas, mas como a corda não conseguia descrever corretamente o espalhamento de nádons, isso foi abandonado. Mas de fato, com a DSFT, a gente vai ver que essas ideias aqui vão voltar dentro da correspondência da DSFT. Tá? Eu vou falar disso mais adiante. Tá? Mas elétron é a coisinha mais boba, né? Uma partícula mais aí com corda e elétron. Assim, você pode criar uma partícula de spin meio, por exemplo, sem massa. Aí é relativamente simples de fazer. Mas com a massa do elétron, o elétron tem uma massa muito pequena. Então, elétron, neutrino, aí é complicado. Como é que faria esse mecanismo? Não é conhecido. Pode existir corda no neutrino? Pode existir corda no neutrino? Ou pode existir neutrino na corda? Também, como é que faz física de neutrinos com corda, também a gente não sabe. Ou seja, quanto menor a partícula, mais a chance de ela estar na corda mesmo? Ou não? Pior para a teoria de corda. É pior? É pior, porque quanto menor a massa da partícula, mais facilmente você, vamos dizer, bem que é difícil ver o neutrino, né, porque ele interage tão fracamente com qualquer coisa que é difícil de vê-lo. Mas em princípio, ao ver alguma coisa que contivesse uma corda, deveria ser fácil achar uma corda. Eu diria que o objeto mais fácil da gente ver a corda seriam os mesons e os bárions. Teriam essa estrutura aqui associada com corda. Só que quando a gente vai para o acelerador, Fermilab, LHC, a gente não vê uma corda aqui, a gente vê uma partícula aqui e outra partícula aqui, e a gente não vê esse campo aqui, esse que seria o campo de cor. A gente acaba não vendo esse campo, apesar dele existir, a gente acaba não vendo ele diretamente. Mas a corda ela restringe a uma interação ou ela pode ser dada para todas as 4 interações? Todas as interações. Todas as 4. Inclusive, ela vai além do modelo padrão porque ela inclui a gravitação, né? Porque a corda fechada tem um modo de spin 2 de massa zero que a gente identifica com o gráfico. Ela vai além. Mas na hora de fazer a conexão com a física de partículas, é difícil fazer isso. Então, ganhou por um lado, mas perdeu por outro. Então, assim, a física do LHC, vamos todo mundo parar de fazer teoria de campo e fazer teoria de corda. Não vai funcionar. A teoria de corda não está suficientemente desenvolvida para chegar nesse ponto. Tá? A correspondência da SFT ajudou bastante, eu vou mostrar isso para vocês. Mas ainda é mais fácil fazer física de partículas com teoria de campo do que com corda. Tá? Existem alguns exemplos onde é mais fácil usar a teoria de corda do que a teoria de campo. Esses exemplos é que eu quero falar. Mas no conjunto, assim, se você olhar o conjunto total, é mais fácil usar só a teoria de campo. Mas a teoria de campo não trabalha com grau de liberdade? A teoria de corda trabalha com outro grau de liberdade? A teoria de campos trabalha com grau de liberdade. A de corda trabalha com outro grau de liberdade. Então tem. Tudo infinito. Mais perguntas? Acho bom vocês perguntarem que a gente vai, acho que esclarecendo, né? Não sei se fica claro para todo mundo ou se fica mais confuso. Né?
Professor, Oi. eu estava pensando que você tem, né, em teoria quantitativa, Quando você tem que. quando você tem teoria quantitativa, Certo. a descrição da quantização, e aí você vai ter Descrição da. da quantização dos campos. Certo. E aí você tem lá, ele descreve em termos de operadores, de criação, da expansão do espaço Fourier e tal. Você precisa porque esses campos atuem no espaço, né, que já está bem estabelecido, conhecido, para que te dê o conceito de partícula, no espaço de Hilbert. Aí no caso da corda, ela tem uma coisa análoga, onde quando você quantiza ela, você tem os modos de vibração, você precisa atuar no espaço para que ela represente as partículas, ou a própria vibração, o modo em si da corda já é a partícula. Opção 2. Isso. O modo de vibração da em si já corda. Ou seja, o espaço já está embutido na própria corda. Você não tem a ideia de criação e manipulação em cordas. Você tem a ideia de que. Tipo um vácuo. Você não tem ideia de vácuo então, em cordas, porque Tem. Ué, mas daí vai surgir em que espaço? Você pode fazer espaço de Hilbert também, espaço de Fock, espaço de Hilbert. Ah, tá. Esses espaços também estão associados à teoria de cordas. É porque aqueles modos de vibração já são os operadores que você vai identificar. Os modos de vibração já são os operadores. Isso aqui são os modos de vibração da corda. Já Então, são os operadores. Já são os operadores. Você precisa atuar eles no espaço. Isso você Aí o espaço é define, o né? mesmo espaço que está no teoria. Análogo. Que é o de Hilbert. Ah, tá. Análogo. Beleza. Nada disso existe espontaneamente na teoria de campo. Você cria isso tudo, né? É análogo. Você cria isso. Você postula que eles existam. Né? Então os modos já tem, os modos já tem os operadores. A diferença é que, já que você falou nisso, a diferença é que na teoria de campos, você em princípio cria qualquer operador de qualquer partícula. Claro que você pode criar uma coisa que tenha alguma inconsistência e não faça sentido. Mas em princípio você pode criar, quero uma partícula escalar aqui, quero uma partícula de spin meio ali, vamos botar ela para interagir e tal. Na teoria de corda a gente não tem essa liberdade. Os modos são somente os modos que vêm da corda. Por isso é que a gente precisou da supercorda, porque na corda não tinha férmio. Como é que a gente fez para aparecer os férmios? A gente daqui não sai férmio. A gente não pode botar o férmio na mão ou na corda. A gente teve que botar um termo extra na ação para esse termo gerar férmio. E isso é a supercorda. Então a corda ela gera aqueles modos ali, só tem aqueles modos. Na teoria de campos não, quando começa a teoria de campos, você vai dizer, existe um elétron, que é uma partícula de spin meio, existe um pósitron, que é a interação entre as partículas é que vai ser dada na teoria de campo. Então existem algumas interações que fazem sentido, que são renormalizáveis, outras não. Na teoria de corda a gente não tem essa liberdade. Os modos de vibração da corda já são todas as partículas que você pode encontrar. Todas. Elas já estão lá dentro. A interação é dada pela interação das cordas. Você não pode inventar a interação. Ela já está dada pela corda. É a interação das cordas. Você não pode sair inventando interação. É muito mais amarrado. E isso acaba tornando a teoria mais difícil também. Claro que se a corda existisse em 4 dimensões, a supercorda existisse em 4 dimensões, seria talvez mais fácil trabalhar com a teoria de corda, mas ela só existe em 10, né? Então ainda tem esse problema da dimensão. Então a interpretação não é tão direta quanto na teoria de campo, porque você pode postular que a sua teoria de campo é em 4 dimensões, então nesse sentido é mais fácil. Mais perguntas? Vamos tentar recomeçar então. Está ficando cada vez mais difícil. E aqui. Tá, então, eu falei da importância do grupo SUN, né? E então surge, né, o campus SUN quando você bota carga nas pontas das cordas. Tá? Pois é, mas além delas gerarem, das cordas gerarem os campos de calibre, né, o Gerard Tuft descobriu que existe uma relação mais profunda, né, foi a primeira descoberta nesse sentido, entre cordas e teorias de calibre.
Em 74, então lá no comecinho da teoria de cordas, e mal tinha surgido, né? Em 73, 74 surge a QCD, então o modelo padrão estava terminando de ser construído, né? Logo nessa época aqui, ele descobriu que amplitude de espalhamento de cordas, que são esses objetos aqui que eu desenhei, isso aqui é o espalhamento de duas cordas dando duas cordas. Você pode calcular qual é a amplitude de probabilidade, né, no processo quântico, né? Qual é a amplitude de probabilidade disso acontecer? Isso aqui é um gráfico de Feynman de corda. Tá? Então você pode calcular como você calcula em teoria de campos. Naquele formulário aqui, quase todo mundo disse que já estudou teoria de campos. Então eu imagino que quase todos vocês já tenham calculado uma amplitude de espalhamento de partículas. Esse aqui é uma amplitude de espalhamento de cordas. O Tufts calculou em 74 uma amplitude de espalhamento de cordas e percebeu espantosamente que essas amplitudes elas são equivalentes à amplitude de espalhamentos na teoria de Young-Mills. Desde que SUN, né, Young-Mills SUN, desde que você esteja trabalhando no limite que n é muito grande. Então, na verdade, corda é um negócio, teoria de calibre é outro negócio, né, aparentemente. Mas essa descoberta do Tufts, em 74, logo no comecinho aí da teoria de cordas, não tinha nem a ideia do graviton ainda na teoria de corda e tal. Ele já percebeu que a amplitude de espalhamento do SUN com N grande é a mesma amplitude da teoria de cordas. SUN e teoria de cordas dão a mesma, desde que N seja muito grande. Tá? Então, cordas parece uma coisa super bizarra, mas no fundo tem uma conexão com Young-Mills desde que o N seja grande. Então, como veremos adiante, esse resultado vai ter consequências muito importantes para ambas as teorias. Tá? Por acaso ele ganhou o Prêmio Nobel em 99, não por essa descoberta aqui, mas porque em 70, 71, quando ele era aluno de doutorado do Veltman, eles conseguiram mostrar que os campos de Young-Mills são renormalizáveis, quer dizer, na teoria de campos, né, você gera muitos infinitos e renormalizar significa que você consegue subtrair consistentemente os infinitos da teoria. E ele foi quem mostrou, ele era aluno de doutorado, foi a tese dele, e conseguiu mostrar isso aí, né, ficou famoso e acabou ganhando o Nobel muitos anos depois, né, em 99, por essa descoberta. Tá? Perguntas? Então vocês estão começando a ver, então lá eu hoje voltei naquele slide da correspondência da SFQ, né? O que é a correspondência da SFQ? Vamos voltar de novo nele. Vocês vão acabar decorando, né, isso aqui. É uma equivalência entre teoria de cordas em 10 dimensões e teoria de calibre SUN não abeliana em 4. Você vê que o Tufts não chegou perto disso aqui, né? Não chegou nesta relação, mas ele percebeu que espalhamento de corda e espalhamento de Young-Mills com N grande, as amplitudes de espalhamento são iguais. A amplitude de espalhamento é o que você consegue calcular na mecânica quântica, essencialmente. Ele descobriu que eles são iguais desde que o SUN seja grande. Tá? Então, se você está trabalhando com Young-Mills, com N grande, né, essencialmente é uma coisa que é muito parecido com cordas. Então tem uma semelhança grande aí entre essas duas coisas. A correspondência ela vai além, ela vai identificar uma equivalência exata entre uma certa teoria de cordas e uma certa teoria não abeliana em 4. Vai além do que o Tufts descobriu. A gente vai ver por que mais adiante aqui. Tá? Bom, então virando a página, eu preciso falar também de buracos negros. Buracos negros também são importantes na teoria de cordas e importantes para a correspondência da SFQ. Então, algumas pessoas daqui responderam que tinham estudado relatividade. Para quem não estudou, eu vou fazer um mini curso aqui de 5 minutos de física de buracos negros. Então, o que são buracos negros? São soluções das equações de Einstein, né, da relatividade geral, que contêm singularidades essenciais
e também seria o centro do buraco negro, e também singularidades removíveis, que seria o horizonte de eventos. Tá? Eu não tive tempo aí de incluir, mas a descoberta das ondas gravitacionais, feita há cerca de 2 anos, ela trouxe mais evidência da existência de buracos negros. Por quê? Porque as ondas gravitacionais que foram observadas, já foram 3 episódios, já, são episódios de colisões ou coalescência, né, quando 2 buracos negros se fundem num só. Tem até um barulhinho, né, um pocket que faz, né? O pessoal fez a simulação. Né? Então, a existência de ondas gravitacionais não só foi importante porque descobriu as ondas gravitacionais previstas pelo Einstein 100 anos atrás, como forneceu mais uma evidência da existência de buracos negros. Né? Porque tem pessoas que dizem, será que existe mesmo? Será que não existe? Não. Bom, perguntas aí sobre buraco negro? Bom, então, os buracos negros usuais, eles são definidos em 3 mais 1 dimensões. Né? Então, estamos ali na física tradicional em 3 mais 1. E a solução de Schwarzschild, ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Esse aqui é aquele comprimento invariante da relatividade, lembra? Só que aqui, o fator que multiplica dt, né, e dr, isso aqui está em coordenadas esféricas. Né? Esse dr aqui é a coordenada radial esférica e esse d ômega é o ângulo sólido. Está dado aqui. Né? Notem que os coeficientes aqui não são mais constantes. Né? Isso aqui não é mais C2 dt2. Né? Então isso aqui está indicando que esse espaço tem curvatura. É um espaço curvo, um espaço de buraco negro. E quando R vai a 0, né, esse cara aqui explode, né? Esse cara aqui também explode e tal. E tem uma singularidade, que é a tal da singularidade essencial. Seria a singularidade nua, né? Seria o R indo para 0. Mas quando R vai para 2mg, R vai para 2mg, isso aqui dá 1, né? Essa razão dá 1 aqui também, e 1 menos 1 dá 0, né? Então dá um coeficiente 0 aqui no tempo, e 0 elevado a menos 1 dá 1 sobre 0, né? Dá uma singularidade aqui. Essa segunda singularidade, chamada singularidade de coordenadas, é removível, e ela representa o horizonte de eventos. Tá? Então, tudo que acontece para fora do horizonte de evento a gente consegue ver, mas para dentro do horizonte de evento a gente não consegue ver. Alguma coisa que aconteceu ali dentro, a gente não tem acesso a essa informação. Então, classicamente, que é descrito por essa solução da equação de Einstein, é que alguma coisa caiu, né, dentro do buraco negro, passou do horizonte de eventos, você não vai ter mais acesso àquele objeto. Jogou um tijolo lá no buraco negro. Quando ele passa pelo horizonte de eventos, você nunca mais vai conseguir ver aquele tijolo, nem se aquele tijolo explodir ou quebrar em 2, você não vai ter mais essas informações sobre aquele tijolo. Ele vai desaparecer do nosso mundo, ele vai estar dentro do buraco negro. Tá? Se você pode remover essa singularidade do horizonte de eventos, então como você consegue definir que esse ponto é especial? Pode falar mais alto? Se você pode remover essa singularidade do horizonte de eventos, então como você consegue definir o horizonte de eventos como sendo essa região? Bom, para isso a gente precisaria estudar bem mais o buraco negro do que eu vou fazer agora. Mas acontece o seguinte, eu não estou mostrando, eu não demonstrei que algo passou pelo buraco negro fica inacessível para mim, eu só estou falando, né? Eu não provei isso. Esse sistema de coordenadas aqui é o sistema de coordenadas Schwarzschild. Ele é singular em R igual a 0 e em R igual a 2mg. Existe um outro sistema de coordenadas, ou existem outros, em que você redefine a coordenada radial de tal maneira que essa singularidade aqui some. Mas não quer dizer, mas aí se você, vamos tentar mandar um sinal de luz de dentro do que seria o horizonte aqui para fora. Você vai ver que mesmo nesse sistema de coordenadas alternativo, mesmo assim o sinal de luz não vai conseguir escapar, mesmo não sendo singular. Tá? É mais sutil, mas isso a gente não vai. Eu só preciso desse sistema aqui para correspondência, esse sistema aqui vai ser o suficiente. Tá? Então tem uma continha, aí você tem que pegar um livro de relatividade e ele vai abrir essa conta e vai explicar, vamos provar aqui que o sinal não consegue sair, então é um pouquinho mais sutil. Eu não estou
explicando isso. Estou só comentando que é possível mostrar isso. Tá? O que é importante para a gente? A gente reconhecer essa métrica aqui do buraco negro e que ela tem singularidades. Uma singularidade essencial e outra que é o horizonte. É isso que a gente precisa saber para usar na correspondência dessa FP. Mais alguém levantou a mão? Fala. Não existe nenhuma escolha de sistemas de coordenadas que elimine a singularidade Essencial? Não. Essa é física mesmo. A essencial não tem como. Como é que você sabe disso? Podia ter infinitas escolhas. Boa pergunta. Boa pergunta. Teorema para isso. Boa pergunta. Eu não sei relatividade o suficiente para responder a sua pergunta. Eu só sei que, dois se candidataram a responder. Tem um número limitado de escalares do valor que você pode definir e você prova que eles divergem ali. Alguns deles divergem. Então, o escalar não depende do sistema de coordenada. Então, ele vai ser divergente o tempo inteiro. Obrigado. Inclusive, o escalar de Gresham, ele faz a prova daquela pergunta que ela falou assim, de forma, já nesse sistema mesmo. Se você calcula o escalar de Gresham para qualquer método, e o escalar de Gresham é o seguinte: você pega o tensor de Riemann e contrai o tensor de Riemann da forma covariante, e você vai ser covariante da métrica em questão. Se ele for não nulo, então você tem singularidades removíveis, que é o segundo caso. Aí quando você faz isso para essa métrica, você tem que ter um valor não nulo. Acho que alguma coisa de proporcional é a sexta, é a quarta. E aí você viu, então é removível, uma singularidade removível. Agora o R igual a zero não tem como, porque se você, mesmo dentro do próprio escalar de Gresham, você substitui lá para R igual a zero, o escalar dá zero. Então, aí não é removível. Então isso é essencial para R igual a zero. Ou seja, existe um critério não trivial para esse tipo de coisa. Tá? Tá muito além do que eu vou precisar. O que eu vou precisar é basicamente isso aqui. Né? Tá? Mais dúvidas? No final eu tenho umas referências aqui, eu devo mostrar amanhã no final da aula, as referências da onde eu tirei essas coisas aqui, vocês podem ler para estudar mais a respeito, a gente pode discutir mais. Tá? Bom, buracos negros carregados. Então eu não falei aqui, mas classicamente, de acordo com as equações, classicamente sem ser quântico, né? De acordo com as equações de Einstein, ou seja, clássico relativístico, buraco negro só pode ter massa, como esse do Schwarzschild, carga e momento angular. Só pode ter essas três coisas. Só isso tudo, essas três grandezas físicas definem um buraco negro, tá? Do ponto de vista da relatividade geral. E o buraco negro carregado é especialmente importante para a correspondência. Os buracos negros com rotação também são importantes, mas eles são menos importantes. Tá? Os buracos negros carregados são muito importantes para a correspondência. Então, vou falar aqui das soluções de buraco negro com carga. Tá? Não vou botar o momento angular. Então, a métrica agora é essa aqui. Tem um f de r aqui, um f de r menos 1, como no caso de Schwarzschild. E esse f de r é chamado função horizonte. Esse cara aqui é igual ao Schwarzschild, né? Se você puser a carga igual a zero, a gente recupera a solução anterior. Né? E esse aqui é a carga elétrica. Né? G ninguém perguntou, não falei, mas é a constante de Newton. Né? E essa solução ela tem dois horizontes, quer dizer, onde é que essa função f de r ela se anula, né? Certo? Ela vai se anular, então, resolve essa equaçãozinha aqui, segundo grau. Ele vai se anular em dois valores de R mais e R menos. Então, o buraco negro carregado, em geral, tem dois horizontes, o horizonte externo e o horizonte interno. Então, fisicamente, só o externo é que é relevante, porque o interno a gente não tem acesso a ele. Né? Tá? Mas, de fato, eu vou querer uma coisa até mais simples do que isso. Eu vou querer, alguma dúvida aí no buraco negro carregado? Eu vou querer, na verdade, falar de buracos negros extremos. O que são buracos negros extremos? São buracos negros carregados, para os quais existe uma certa relação entre a massa e a carga do buraco negro. Por exemplo, essa daqui, N2 igual a Q2 sobre G. Tá? Então, o que acontece com o horizonte? Né? Aquele horizonte que a gente acabou de calcular, é isso daqui, né? Mas quando você faz... você
a gente estabelece essa relação aqui, essa quantidade aqui vai dar 1, né? Certo? 1 menos 1, 0, então mais ou menos vai desaparecer, né? Então só vai dar horizonte em MG, só vai ter um horizonte, o horizonte fica degenerado. Quando ele está nessa situação chamada extrema, os dois horizontes passam a coincidir, tá? E a função horizonte então fica mais simples e a solução de Heiner-Nordstrom extrema, ela fica mais simples, ela fica com a cara do Schwarzschild, não é igual, porque as potências aqui são diferentes, mas ela fica muito parecida com o Schwarzschild, mas com a vantagem de que esse buraco negro aqui é carregado. Cadê a carga daqui? A carga subiu, é porque a carga está escondida aqui na massa, né? Porque a massa agora está relacionada com a carga. Tá? Alguma dúvida aí? Então, buracos negros extremos são coisas muito interessantes e importantes para a correspondência. O que acontece se você tiver uma divergência naquele termo? Divergência? Onde? Se você tiver... Volta. Ok, esse aí serve. Seria o Q2 sobre MX2G for maior que o... Divergência não, em termo imaginário. Tipo, você não teria horizonte. Não teria horizonte de evento. Isso uma essência essencial e a gente acredita que tem censura cósmica, que a gente não tem singularidade essencial sem horizonte. Então, qual o problema, o que impede buracos negros com Q2 maior que M2G? Boa pergunta, né? Então, o que acontece aqui, né? Mais em cima, na primeira. Aqui. Aí. Não, aqui são... Essa aqui é o caso não extremo, né? Sim, esse é o caso exato. não extremo. Mais uma vez são... No caso não extremo. É o caso não extremo. Então, se essa carga aqui for muito grande, né? Se essa carga for muito grande, maior do que M2G, se ela for igual, é o caso extremo, que é o que eu estava resolvendo. Se essa carga for maior do que isso, não existe essa solução. Essa solução vai ser imaginária. Então, existe um limite para a carga, uma carga máxima que você pode colocar no buraco negro. No fundo, é isso que acontece. Você não vai poder ter buraco negro com uma carga maior do que uma certa quantidade, que é justamente a quantidade extrema, né? Mas por quê? Fisicamente ou matematicamente? Os dois. Pode. Bom, mais uma vez nós estamos ultrapassando o limite do meu conhecimento. Mas fisicamente o que acontece é o seguinte, é que quanto mais, até é fácil de entender, né? Porque quanto mais massa você põe no buraco negro, mais ele vai atrair coisas, certo? Maior é o campo gravitacional e mais ele vai atrair. Quanto mais carga você coloca no buraco negro, mais repulsão você vai ter. Então, para uma certa quantidade de massa, ele só suporta uma certa quantidade de carga, porque a carga produz você vai botar carga do mesmo sinal, né? Ou positivo ou negativo, né? Então, quanto mais carga você puser, mais campo querendo, né, expulsar as outras cargas vai haver. Então, isso vai deixar de existir o buraco negro, ele não existiria mais a partir de uma certa, vamos dizer, explodiria, né? Se você pudesse botar mais carga do que ele consegue suportar, ou ele não se formaria, né? Então tem um limite físico que tem a ver com isso aí, né? E o buraco negro extremo seria aquele limite em que a carga é máxima para aquela quantidade, isso é para cada massa, né? Para cada massa ele vai ter para cada massa ele vai ter um certo limite de carga, né? Quanto mais massa você puder, mais carga você pode colocar. Claro. Ele é extremo exatamente porque são máximos. Eles são máximos. Ele é o extremo por isso e porque os horizontes se juntam num único horizonte. Tá? Então isso aqui parece uma curiosidade, né? Isso parece uma curiosidade, mas vai ter uma importância central na correspondência. Se você coloca a carga no máximo, você define assim, a forma funcional da métrica parece exatamente o que você falou. Qual é a vantagem de você usar
Mas não achou o extremo e usa baixos direto. A fórmula não é igual, tá? Mas existe uma vantagem. Ó, essa aqui, vou voltar lá no Schwartz. Aqui a potência é 1, né? E tem um fator 2 aqui, né? A diferença é sutil, né? Aqui a potência é 1 e menos 1 e aqui tem um 2 mg, né? No buraco negro extremo, a potência é 2 e menos 2 e não tem o 2 mg. São detalhes, né? Um detalhe. Mas é porque a gente vai ver que o buraco negro carregado ele vai ter a ver com coisas que surgem dentro da teoria de cordas. Por isso é que ele vai ser importante. Dá para fazer o não extremo também. A tese do Maldacena, o cara que inventou correspondência, a tese de doutorado dele, foi sobre buracos negros não extremos em teoria de cordas. Quem quiser ler, pode ler a tese dele. Só que o buraco negro não extremo é muito mais difícil de trabalhar. Tá? Eu não estou falando de buracos negros comuns, né? Mas já estou antecipando que eles vão aparecer na teoria de cordas. E a solução não extrema ela é mais difícil. Então, felizmente para nós, né, na correspondência, o relevante são os buracos negros extremos. Tá? Vai precisar da carga para poder... A gente precisa da carga, porque a carga vai estar conectada aos campos de calibre SUN. Tá? E o extremo é só para facilitar as coisas. Poderia ser não extremo, mas é bem mais difícil. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco aí a motivação. Mas a métrica, você tem razão, ela é muito parecida com o Schwartz. Mas é que a gente quer que o buraco negro tenha carga para gerar o campo elétrico ou o campo SUN. Esse é o motivo. Mais perguntas? Bom, existem buracos negros na supergravidade. Lembram da supergravidade? A aula de hoje está dando bem mais devagar. Mas tudo bem. Lembram da supergravidade que eu falei na aula passada? Então tem a relatividade geral, né? Aquela ação de Einstein e Hilbert, e a gente estendeu botando mais campos, né? Além do campo gravitacional, botou campo escalar, campo espidorial, né? Tem que ter supersimetria para ter a supergravidade e tal. Pode ser em 10, pode ser em 11 dimensões, pode ser em menos, pode ser em 4 dimensões. Também supergravidade a gente pode definir em várias dimensões até 11. Até 11 a gente consegue definir a supergravidade. Acontece que buracos negros também existem na supergravidade. Né? E por que isso é interessante? Porque eu falei na aula de ontem não, na aula passada, na aula de terça-feira, né? Falei na aula passada que a supergravidade é o limite de baixas energias da teoria de cordas. Lembram disso? Quando você vai para os modos não massivos da teoria de cordas, que é em baixas energias, a teoria de cordas vira uma supergravidade. Né? Isso simplifica terrivelmente as coisas, tanto que foi o limite onde o Maldacena trabalhou. Tá? E a gente vai também nessa direção. Então as teorias de supergravidade, elas são uma generalização da gravidade do Einstein. Elas também admitem soluções tipo buraco negro. Tá? E isso vai ter tudo a ver com a correspondência da SFT. Por exemplo, nas teorias de supergravidade 2A e 2B, o que são essas supergravidades? Eu não tinha falado nisso ainda, né? Eu falei que existem supercordas do tipo 2A e do tipo 2B. O que seriam, pergunta aí para tu, o que seria uma supergravidade 2A e uma supergravidade 2B? Limite de baixas energias da teoria de cordas 2A e 2B. Todo mundo ouviu a resposta? São os limites da supergravidade das supercordas 2A e 2B, exatamente. Então elas têm pequenas diferenças. Tem, porque uma é quiral, a 2B é quiral e a 2A não é quiral. Que valem 10 dimensões. Tá bom? Então, nas teorias, por exemplo, nas teorias de supergravidade 2A e 2B, surgem diversas soluções desse tipo. Isto é, com singularidades e horizontes. Tá? Alguns com simetria planar. O buraco negro, normalmente, a gente pensa, eu mostrei a figurinha, a gente pensa numa coisa esférica, né? Por ser um buraco, né? A simetria de Schwarzschild é simetria esférica, né? Mas na teoria de cordas, eles podem ser planos também. Os horizontes podem... O que é a parte esférica? É o horizonte ser raio constante, né? Mas na teoria de cordas tem buracos negros planares, são chamadas branas negras. Talvez você já tenha ouvido falar nas branas negras.
São buracos negros que aparecem na teoria de cordas ou na supergravidade, que está contida na teoria de cordas, com horizontes planos, são as branas negras. Tá? Foi. Esse plano é um plano entre aspas, né? Porque ainda está em uma dimensionalidade alta. Plano no sentido de hiperplano. Pode ser um plano de 5 dimensões. Vou falar já. Então, na verdade, a brana que ele pertence é a esfera nesse espaço. Não necessariamente, né? Não é? Não necessariamente uma esfera. Não é necessário. Não, uma esfera neste espaço. Por exemplo, o que é uma esfera no plano? É um círculo. Nesse sentido. Nesse sentido. Uma esfera. Mas não precisa ser esfera. No plano é um círculo. Não precisa ser esfera. Não, ele pode ser. Plano. Plano no próprio espaço mesmo. Plano no espaço de 10. Pode. Existe um plano. Existem planos no espaço de 10, certo? Sim. Só que pode ter hiperplanos também. Pode ser esfera, também pode, mas não é obrigatório ser esfera. Eu vou mostrar a solução. Mas antes eu vou falar algumas coisas, antes para a gente chegar lá. Então, na teoria de cordas, surgem naturalmente objetos bidimensionais. Então, planos, ok? Bidimensionais. Como uma membrana, né? Ou com P dimensões espaciais. Então na teoria de cordas surgem objetos que são bidimensionais. A corda é unidimensional, né? Surgem objetos bidimensionais que a gente chama de membranas. Mas também surgem objetos espaciais, aí só dimensão espacial, tá? Que tem P dimensões. Esses casos são chamados de P-branas. Já ouviram falar nas P-branas? Então, é um hiperplano de P dimensões espaciais. E eles aparecem dentro da teoria de cordas. Então, além das cordas mesmo, tem também essas tais P-branas. Por que são essas dimensões? Dimensões arbitrárias? São, por enquanto, arbitrárias, mas a gente vai ver que não é totalmente arbitrário. A supercorda, ela existe em 10 dimensões. Então, essa P-brana, no máximo, ela vai poder ser igual a 9. Uma P-brana de 9 dimensões, ela preenche todo o espaço da teoria de cordas. Não tem muita aplicação. Não pode ser 10? Não pode ser 10 porque essas dimensões são espaciais. 10 é 9 mais 1. Então esse cara no máximo pode ser igual a 9. Na teoria da supercorda, né? Se você for para a corda bosônica, você pode ir até 25 porque ele tem 26 dimensões. Existiria uma P-brana de 25 dimensões na teoria da corda bosônica. Que ela coincide com todo o espaço. Você pode considerar que um ponto é uma brana de dimensão Pode. zero e uma corda é uma brana de É dimensão uma zero brana, exatamente. E a corda é uma brana. Exatamente. Por que tem mais zero plano assim? É um ponto. Criativo. O que é um ponto? Não sei. Mas a zero brana é um ponto. Complexo brana. Uma membrana vai ter carga da mesma forma que uma porta que uma nova. Perfeito. Mas é uma espécie de fronteira comigo. Ouviram a pergunta da colega? Fala mais alto. Se uma membrana também vai ter carga da forma como foi falado ali com A P-brana também vai ter carga como as cordas. Também. Na teoria M, então, a dimensão máxima da brana é 10? Só que teoria M a gente, né, como a gente não conhece a ação, é mais complicado, mas em princípio sim. Você poderia ter uma 10 brana na teoria M. Né? Professor, não pode ter uma membrana com uma geometria bem definida? Pode. Tipo um toroide? Em princípio sim. Eu posso fazer uma pista toda a minha pista da minha membrana toda com as condições de contorno do toroide? Poderia. Em princípio sim. Qualquer variedade de dimensão dele que viver esses no seu espaço maior. Em princípio sim. Não sei se isso vai ter alguma aplicação. Existe um trabalho disso? Não
sei. Certas geometrias são mais interessantes que outras, mas é possível. Quais geometrias você conhece que já teve? Plana e esférica são as mais úteis, são as mais. Mas toroide é possível, porque toroide tem muita aplicação também. Não me lembro assim, de ter visto um trabalho onde a pebrana é um toroide, mas é possível. A literatura é muito extensa, tá? A literatura é muito extensa, eu tenho como conhecer tudo, né? Esse trabalho do Maldacena, que propôs a correspondência, tem 10 mil citações, quer dizer, tem 10 mil trabalhos que citaram o trabalho original do Maldacena. Não tem como eu ter lido os 10 mil trabalhos, né? E uns 100 ou 200, sei lá, os que mais me interessaram, mas só os que citam ele, né? E essa história de pebranas, ela é anterior à correspondência. Tá? Elas surgiram antes, surgiram nos anos 80. Então, né? Mas em princípio, toroide é uma escolha interessante. Porque logo depois do plano da esfera, eu diria que o toroide seria a terceira geometria mais interessante, seria o toroide. Hã? Porque o ADS a gente normalmente pensa como espaço de fundo onde a gente vai botar. Mas tudo bem. Uma justificativa entre as cargas dos pontos das cordas, né? É porque as pontas das cordas abertas vivem nas quebradas, que você tem um carregado por isso. Perfeito. Qual é seu nome? Dido. Dido matou a charada aí, ó. Fala pro pessoal. Não, pensei que, estou conversando que o motivo das cargas estarem nas pontas das cordas é porque as pontas das cordas abertas vivem nas quebradas, e dessa maneira você vai ter que dar o livro carregado. Porque os buraco negro tem umas gramas negras, né? Você vai ter carga no buraco negro se as cargas se tiverem nas pontas. Pegou? Uma menos aqui, carga no. Eu vou falar isso aí que o Dico está. Isso vai aparecer nas próximas campanhas, mas você já está conectando as pecinhas do quebra-cabeça. Então existem esses objetos de p-dimensões espaciais, né, que a gente chama de pebranas. E esse objeto tem um papel fundamental na teoria de corda, a gente não viu ainda porquê. Né? Então as pontas das cordas abertas vivem nas pebranas. A gente pode definir a pebrana dessa maneira. Tá? Originalmente as pebranas surgiram assim. Seria o lugar, né, para quem gosta de matemática, o lugar geométrico onde vivem, onde moram as pontinhas das cordas abertas. Então, é fácil imaginar. Imagina que essa sala aqui tem um volume de 10 dimensões. Né? 9 mais 1, né? Tem 9 dimensões espaciais. Então, uma cordinha andando aqui pela sala, essa ponta da corda, ela pode varrer um plano. Ela pode andar em cima de um plano, mas ela pode andar em cima de uma linha? Pode, seria uma umbrana. Ela vai andar em cima, a pontinha da corda vai, à medida que ela for deslizando, ela vai andando em cima de um plano bidimensional. Então vai ser dois branas. Mas poderia ser um volume de 3 dimensões, uma 3 brana. Poderia. O nosso mundo é uma 3 brana, né? O nosso mundo tem 3 dimensões espaciais, então a gente vive numa 3 brana. Por isso que vai ser importante também na correspondência a DSFT a 3 brana. A gente vive numa 3 brana. Nós vivemos mergulhado numa 3 brana. Então a cordinha, só que a corda, como ela anda em 10 dimensões, em 9 mais 1 dimensões, ela pode andar, a pontinha da corda pode andar numa 4 brana, numa 5 brana, numa 6 brana, por aí vai. Se for a corda bosônica, pode ir até 25 brana. Tá? E as pontas das cordas, então, vivem nas pebranas. E como o Dido percebeu, as pontinhas das cordas carregam as cargas. Então, as cargas ficam presas nas pebranas. Isso é super importante. Eu ia falar isso mais adiante, mas... Bom, então, classificação aqui, ó. As extremidades de uma supercorda que se desloca em D igual a 10, 9 mais 1, né? Elas descrevem hipersuperfícies com 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2, 1, 0 dimensões. Essas a gente já falou, né? O pessoal, né? Nosso colega ali já perguntou. Essas hipersuperfícies ou hipervolume são as pebranas. Então tem a 0 brana, que é um ponto, né? A 1 brana é uma linha ou uma corda, né? A corda você pode pensar como uma 1 brana, né?
P igual a 2 é uma 2 brana ou uma superfície ou membrana, tem a 3 brana. A 3 brana tem o volume, onde a gente mora então numa 3 brana. Já podem. Vocês não vão para casa, então a maioria daqui é de fora, né? Mas vocês podem ligar, descobri que a gente mora numa 3 brana. E se P for maior do que 3, é uma P brana, né? É uma espécie de hipervolume. Certo? E esses objetos aí podem ser postulados, você pode postular que eles existem na teoria de cordas, como objetos matemáticos. Então, o que acontece, né, com a extremidade de uma corda aberta? Né? A supercorda ela vive em 9 mais 1 dimensões e ela pode satisfazer condições de Neumann para algumas coordenadas e Dirichlet para outras, porque a ponta da corda ela está lá andando, né? Mas a gente pensa naquela corda lá que vocês estudaram na física básica, lá, física 2, sei lá, né? Então, você tinha aqui uma parede, né? E tinha aqui uma corda, né? Então essa corda pode estar presa na parede, né? Então seria uma condição de Dirichlet, a corda está presa ali naquela parede. Mas também tem, lembra daquela outra solução que é um anel, a corda está presa num anel, ela pode subir e descer numa barra? É que seria a condição de Neumann. Né? Como a corda ela vive em 9 mais 1 dimensões, a gente pode fazer uma parte das dimensões com condição de Neumann e uma parte das dimensões com condições de Dirichlet. Não precisa ser tudo Neumann, tudo Dirichlet. Tá? Então uma DP brana, vamos ver se vocês estão ouvindo falar nas D branas, isso é só anotação, né? Claro que se eu trocar o nome aqui, né? Uma DP brana então é uma P brana, né? Que impõe a corda, onde a corda aberta se conecta com ela, condições de Neumann para um conjunto de coordenadas dentro da brana, por exemplo, 0, 1, 2, P, e para as demais coordenadas, P mais 1, P mais 2, obedecem condições de Dirichlet, por exemplo. Então, a D brana é um objeto que a pontinha da corda vai terminar lá e tem condições para uma certa parte de coordenada, vai ter condição de Dirichlet, para o restante vai ter condição de Neumann. Tá? É simplesmente isso. Tá? Serve para botar uma condição de contorno na corda. Então parece muito uma coisa matemática. Né? Mas a gente vai ver que tem física também nas debranas. Daqui para frente vamos falar debrana. Tá? Quando for necessário, eu especifico a dimensão, uma D3 brana. A D3 brana ela vai ser muito importante na correspondência. Então é uma debrana de 3 dimensões. Então é que satisfaz a condição de Dirichlet. Perguntas? Então, como é que fica a geometria aí das DP branas e cordas abertas? É claro que é difícil desenhar esse negócio com muitas dimensões, então eu vou desenhar uma D2 brana, né? D2 brana é um plano, né? Certo? Uma simetria planar. Não precisa necessariamente ser um plano. Pode ser só uma superfície de 2 dimensões, mas com simplicidade aqui é um plano. E as cordas abertas, elas podem ter extremidades livres, essa aqui, por exemplo, ou presas a debranas. Então essa aqui seria uma debrana, ó. Aí ela estaria presinha aqui nessa debrana. Tá? Ela satisfaria condições de contorno de Dirichlet aqui para um certo conjunto de coordenadas. E aqui também, só que aqui essa pontinha estaria solta entre aspas, né? Porque se isso aqui for uma supercorda, ela tem que se mover em 9 mais 1 dimensões. Se não tiver nenhuma condição aqui, no fundo essa pontinha aqui está andando numa 9 brana, né? Que é o volume todo, é a 9 brana. Certo? Então seria equivalente à corda livre, né? Teria andado na 9 brana. E aqui ela está presa numa D2 brana. Está tranquilo isso aí? Essa figurinha aí a gente vai estender ela. Essa figurinha é bastante importante para a gente. É possível ter várias branas e várias, não precisa ser uma única brana, né? Você pode colocar várias branas na corda. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei 2 branas. Tem uma corda que começa e termina na mesma brana,
Tem uma outra que conecta essas duas branas, outra também conecta, outra que começa e termina aqui, podia ter uma outra saindo, certo? Tranquilo? Bom, então uma conexão importante, branas com teoria de calibre. Tá? O que brana tem a ver com teoria de calibre? Nós já vimos que as cordas abertas têm como uma de suas excitações o fóton. Lembram que a corda aberta tem um fóton? Spin 1 de massa zero? E para obter campos de calibre com simetria SUN, o que a gente fez? Né? A gente teve que impor que a ponta da corda é uma prescrição, né? Tem aquele modelo que o colega sugeriu de fazer uma densidade, que agora nessa configuração ele não vai funcionar. Né? As pontas das cordas carregam os fatores de Champatton, que são as cargas, né? As cargas associadas ao SUN. Por outro lado, as pontas das cordas vivem, né? Eles andam sob as pebranas. Então a gente pode associar os índices de Champatton, essas tais cargas que a gente bota na ponta das cordas, do grupo SUN com as pebranas. Então uma coisa está conectada com a outra. Então, mais branas e teoria de calibre SUN. Então uma corda aberta começa e termina na mesma brana, essa aqui, né? Ela carrega o grupo U1. Por quê? Porque essa brana ela tem uma carga. E aí aqui só pode ter uma carga aqui e ela está lá. Essa mesma carga. E aqui tem uma carguinha aqui e aqui eu não sei o que tem. Isso aqui é uma 2 brana. E aí, como é que a gente faz para ter uma coisa mais interessante, um grupo de simetria maior? Por exemplo, SU2. Eu quero gerar um SU2 usando brana. Então aqui, essa corda aqui que sai e que volta para a mesma brana, ela tem grupo de simetria com 1. Está na mesma carga aqui. Só pode ter carga e anticarga. E essas cordas que conectam duas branas diferentes, que podem ser cargas diferentes, elas então representariam o grupo SU2. E aqui, essa aqui novamente seria o grupo U1, dentro da mesma, para uma única carga. Estão conseguindo ver a conexão aí da geometria com o grupo SUN? Independentemente da forma que tenha essa umbrana, se ela for uma superfície Dessa umbrana? Essa superfície bidimensional vai gerar o mesmo tipo de simetria? É qualquer uma delas? Não entendi. Um plano gera simetria se fosse uma caixa esférica, por exemplo, ia gerar simetria, mesma simetria? Não, são coisas diferentes. Aqui eu só estou desenhando o plano por simplicidade. Poderia ser uma superfície curva. O importante é ser uma única superfície. Nessa superfície tem alguma carga. Tá? Essa carga ela gera um grupo. Para você gerar um SU2, eu preciso de duas superfícies distintas. Pode ser plano, pode ser esfera. Poderiam ser duas esferas aqui. Poderiam ser duas esferas. Porque plano. O plano aqui é só por simplicidade, que é o caso mais simples de desenhar e poderia ser em princípio, qualquer geometria. O importante é que tem duas superfícies distintas. Aí é mais fácil fazer plano, mas qualquer geometria, em princípio. Tá? E aí a gente tem o grupo SU2. Pegaram essa ideia? Então essa é uma ideia muito importante. E aí se eu tiver cordas abertas começando e terminando em N branas, botei algumas aqui, né? Tem reticências aqui no meio, N branas. Então, em princípio, eu vou ter um grupo de simetria, eu vou ter campos de calibre associado com cordas com a simetria SUN. Estão de acordo? Eu tenho N branas agora com N cargas diferentes. Para o SUN eu preciso o SU3 da QCD ele tem 3 cores diferentes. Então, como é que eu construiria o SU3? Eu precisaria de 3 branas, uma vermelha, uma amarela e uma azul. Aí essas 3 cores, essas 3 cargas, se
Se você puser cordinhas conectando aí, as cordinhas vão representar os campos que estão entre essas cargas. Eu teria QCD. Se eu tiver N branas, eu tenho o grupo SUN, botando cordinhas aí. Podia ter uma corda saindo aqui da primeira para a última, né, e tal. Não precisa ser só de 1 para 1 aqui, né? Podia ter mais umas coisas aqui e tal. Entenderam qual a ideia geométrica da coisa? Então é assim que a gente vai gerar Claro que no fundo o champaton está por trás de tudo isso aí, né? Porque na pontinha de cada corda tem o tal do champaton, que são aquelas cargas, certo? Isso aqui representa o campo de calibre. Oi. Essas cargas. Que conecta as duas branas. Essas cargas nas pontas das cordas, elas são alguma anomalia nas branas? Alguma coisa. Uma coisa acontece nessa brana, ou não? Ela fica paradinha, estática, sem frenar. Depende. O caso mais simples seriam branas estáticas, né? Mas você poderia ter uma brana se movimentando também. Porque se uma brana fica parada ou você move, o que eu não sei com essa corda? Ela vai se desprender da brana? A corda pode ser esticada, é uma situação mais complicada. Estou pensando no caso mais simples, seria estático, né? Sim. Mas a situação mais geral seria uma coisa dinâmica. De as cordas arrebentando. Existe alguma equação para isso? Mais cinematicamente falando. Não sei. Estamos no limite aí do... Estou tentando construir a situação mais simples que vai nos levar para a correspondência da SFT, mas elas, claro, naturalmente elas podem ser complicadas e sofisticadas. Uma brana poderia oscilar, por exemplo, assim, né? E aí essa carga ela irradiaria, né? Poderia. Na brana. Sim, poderia. Em geral a gente pensa em coisas estáticas, mais simples, ou coisas girando, uma velocidade angular constante. Mas quanto mais complicado for, mais complicada vai ser a teoria que vai surgir dali. Mas é possível, né? O buraco negro, né? Ninguém perguntou se o buraco negro estava quicando de um lado para o outro e tal. Eu representei um buraco negro estático, né? Mas poderia fazer uma coisa mais complicada. Aquela métrica é um buraco negro estático, né? Mas poderia ser alguma coisa mais com essas. As branas são branas estáticas, no caso mais simples, né? Mas poderia ser uma coisa mais complicada. Com dinâmica, poderia. Mais dúvidas? Bom, finalmente, eu falei muito de corda aberta, as cordas fechadas, elas também podem interagir com as debranas. Vem uma corda fechada aqui, ó, a superfície de uma folha de mundo, né? A folha de mundo da corda fechada é um tubinho, né? Aí esse tubinho bate aqui na brana, satisfaz uma certa condição de contorno aqui e depois volta, né? Então essa corda fechada, ela também se conectou com a superfície da brana que tem uma certa carga, né? Certo? Ok? Então um pouquinho mais sutil aí, né? E podia ter também, né? Eu podia ter também a seguinte situação, né? Uma corda fechada aqui, conectando duas branas, né? Correto? Poderia ter, da mesma maneira que tinha uma corda aberta, eu também posso ter uma corda fechada, um tubo de corda fechada aqui conectando duas branas, né? É mais difícil de desenhar, mas também é possível. Certo? Esse tubo não seria uma 2 gramas? Porque ele é uma superfície, né? Você poderia classificar ele assim. Uma corda aberta vai ter carga das pontas, né? Uma corda fechada vai ter carga. Pois é.
Então, se a gente conectar ela com branas, ela também poderia ter. É mais sutil, né? É mais sutil. Cada corda aberta é mais simples de visualizar. Cada corda fechada, por exemplo, essa situação aqui, né? Aqui ela teria uma carga aqui e uma outra carga aqui, né? Mas ela não teria carga ao longo dela. É mais sutil assim. Só que nessa situação a fonte da carga da corda não está nas pontas, né? Estaria na superfície da brana. E ela absorveria pelas pontas. Essa não é uma das branas. Calma. A carga está sempre na brana. Mas não estava nas pontas das... as pontas tem que... Então, esse é o ponto. Não tem como a ponta da corda não estar em alguma brana. Não tem como. Então agora leva até a... Não tem como. Essa aqui, ó. Sim, não, sim. Essa pontinha aqui, né? Essa carga está ali. Não pode. Porque ela não tem que estar dentro de um espaço de 9 dimensões. Sim, então está dentro da brana. Ela está numa 9 brana. Não tem como ela ser realmente livre. É que você pode não impor nenhuma condição de contorno de dirichlet. Não é possível. Mas ela tem que estar em algum espaço. Esse espaço é uma brana de tais dimensões. Se a ponta da corda é livre, ela está no caso da supercorda, ela está numa 9 brana. Pode ter uma carga? Pode. A gente em geral não vai botar carga nessa 9 brana, mas a gente vai botar carga na D brana, que é o caso mais simples. Complicar, sempre dá para complicar. A ideia aqui não é complicar o máximo, é complicar o mínimo, né, com o máximo de ingredientes, por exemplo, o mínimo de ingredientes possível, complicando o mínimo para chegar na correspondência da SFT. Dá para complicar? Sempre dá para complicar. Mas o objetivo é não complicar muito, a gente tentar entender esses elementos sem muita complicação. Mas claro que é interessante, né, esse tipo de pergunta. A brana está sendo tipo um ambiente que permite propagar as cargas, então está presente nas pontas das cordas. Propagar? Não. Propagar não, sim. Não. É uma ideia meio... Não, propagar não. Não. Propagar não. Como então? Foi perguntado aqui se a brana se mexia. Eu falei que o caso mais simples é da brana estática. Certo, não, tudo bem. Se a carga está em cima da brana, a carga não está se propagando, ela está paradinha. Como que vocês não perguntaram isso para o buraco negro? Estou entendendo. Bom, vou voltar no buraco. Não. Vou voltar no buraco negro agora. Não adianta. Vamos lá, buraco negro. Quero que vocês façam as mesmas perguntas para o buraco negro. Essa carga, aqui não tem carga, essa massa que está parada ou está andando? Hã? Ela é estática. Pô, mas eu quero que a massa ande. Tudo bem, o buraco negro pode andar. Mas esse buraco negro aqui ele é estático. Eu estou me baseando nessa ideia estática para fazer uma brana estática. É um caso mais simples. Pode andar? Pode andar, mas é mais complicado. Não é o meu objetivo aqui ficar complicando ao máximo possível, não. Esse buraco negro aqui representa uma carga, uma massa paradinha, né? Seria no R igual a 0, né? Certo? Pode complicar? Sempre pode complicar, mas esse buraco negro aqui, como falei, né? Essa solução ela é esférica, bem simétrica e estática. É o caso mais simples. Então, as branas que a gente vai estudar, eu vou falar para você, são branas estáticas. Mas se a brana perturbar, isso é uma coisa interessante. Não vou falar praticamente nada sobre isso, mas é interessante também, mas é mais complicado. Isso serviria como uma espécie de perturbação à correspondência da SFT. Se a brana estiver girando, aí as coisas são um pouquinho mais complicadas também, que vocês não perguntaram do buraco negro girando, mas tem também solução de buraco negro girando, é um pouco mais complicado. Tem interesse? Tem, mas a coisa fica mais elaborada. Eu não vou falar de brana girante, mas tem brana girante também. Se a brana oscilar, também tem aplicação, mas eu estou falando do caso mais simples, que são as branas estáticas. Então a corda, as cargas, elas estão nas branas, então as branas estão paradas. Certo. Então você falou que as cargas se propagam. A minha pergunta era as cargas não se propagam. As cargas estão nas branas, certo? Isso. E as cargas também estão nas pontas das cordas, certo? Isso. Então quem é a verdadeira fonte da carga? É isso. Essa é a sua pergunta. Por isso que eu pensei, porque assim, se você escolher uma verdadeira fonte, então uma tem que levar para a outra. Supondo assim,
Supondo que a carga esteja na ponta da corda. Então quem é responsável em levar para a brana é a corda. Mas se você supor que é a brana, então quem é responsável em levar para a corda é a brana. Então, na teoria de Isso é uma campos... ideia de propagar. É uma ideia de propagar assim, primitiva. mas a carga não se propaga é o campo. Sim. Ou a corda. Então, na teoria de campos, tudo bem, essa pergunta é boa. Tudo bem. Na teoria de campos, o que acontece? Esse gráfico aqui, né? Certo? O é mais é menos, dando V mais, M menos, ou V mais, menos, ou é mais é menos. Onde é que estão as cargas aqui? Onde é que estão as cargas? As cargas estão em cada vértice. Um vértice representa o seu lepton em questão. Então, o lepton leva a informação do spin. Não é exatamente isso. Mas arestas. As arestas, aí o vértice seria o ponto de interação. Arestas? Não, está no vértice. Porque se você falar que está no vértice só... Não apenas no vértice. Não, está na aresta, está nos vértices. Nas linhas externas. Nas linhas externas. Nas linhas externas. As cargas estão aqui. As cargas estão aqui. Isso, exato. As cargas estão aqui, beleza. As cargas estão nas linhas fermiônicas, aqui nas linhas externas. Tá. Estamos de acordo. Está todo mundo de acordo em relação a isso? Todo mundo já viu esse tipo de gráfico? Isso aqui, o que é isso aqui no meio? É o fóton. Isso, está propagando a informação. Esse cara aqui é o AMI, né? Isso. Esse cara aqui é o AMI. Certo. Onde é que está a carga do AMI? Não, ele não tem carga. Ele não tem carga. Sim, mas aí Quem está se propagando aí relativo ao campo eletromagnético é o AMI, ele não tem carga. Certo. As cargas estão nos férmions aqui, né? Isso. Ele representa a interação entre os objetos carregados. Isso, exato. É isso. Agora substitui isso aqui pelas branas e substitui isso aqui pela corda. Então a corda está fazendo o papel do que na teoria de campos é o propagador. Mas você que está dizendo. Não, eu vou te falar, substitui. Estou querendo falar, você está pensando, isso aqui não é, o AMI não é necessariamente um propagador. Nesse caso aqui, nesse desenho, vamos botar então uma outra situação aqui. Essa sua conclusão ela é parcial, né? Vamos fazer esse exemplo aqui agora. E agora? Agora, quem é o propagador aí? O propagador O propagador agora tem carga. Certo. Não, mas todas as arestas são propagadores. Todas as arestas, as linhas externas são propagadores fermiônicos. É que a aresta é um propagador bosônico. A aresta para mim é um... Não. Nossa notação não está combinando. Ali, linhas externas, tem as linhas internas e tem as linhas externas e as linhas internas. As linhas internas, realmente, elas são acabam sendo propagadores, mas elas representam um campo. Sim. Pode ser um campo bosônico ou um campo fermiônico. Claro, na hora de calcular, esse cara entra como um propagador, tudo bem. Mas esse cara representa o fóton e esse cara representa o férmio. Certo? Então, nessa imagem aqui, essa aqui é mais difícil de... Como eu falei, é difícil de botar o elétron na corda. Então, vamos esquecer isso aqui. Só que chamar a sua atenção que o fóton não precisa ser um propagador. Né? E... as cargas não estão no fóton, né? Elas estão na pontinha do fóton. Então, quem gera o fóton, né, são as cargas. O campo eletromagnético, o fóton é o campo eletromagnético. Certo? Agora, no caso da corda, é meio que o ovo ou a galinha, né? Quem é que veio primeiro, a ponta da corda ou a brana? Aí, o fato é que as cargas estão nas branas, que é onde moram as pontinhas das cordas. Então, na fonte, as duas ao mesmo tempo.
As coisas coincidem, né? Então, a teoria foi construída de modo que a fonte das cargas, que também habitam as pontas das cordas, também habitam as branas, coexistem simultaneamente. Fala. Isso é análogo que você tem na armazenamento de onda. Você tem a energia pode ser pensada como estando armazenada na carga ou no campo de energia. Isso é um ponto de vista distinto. Eu acho. Vamos. Então, peraí, já se conformaram aí que o buraco negro é estático? Espero que já se conformaram com isso? Ninguém reclamou do buraco negro ser estático aqui. Ó, esse é estático. O próximo aqui, esse também é estático. Ninguém reclamou. Aí, não, a Brana, eu quero que a Brana se mexa. Oi, é possível, mas fica mais complicado. Né? Fala. No caso da corda, que uma extremidade é livre, então essa extremidade vive numa nova grana, que é todo espaço. Nesse caso, onde está a carga? Está espalhada em toda a corda? Nesse caso, que não vai ser o caso de interesse para a gente, essa outra carga associada com a nova brana estaria espalhada por todo o volume. É possível, você tem uma densidade de carga no volume. É possível. Não vai ser interessante para a gente, mas seria isso. Teria uma densidade de carga em todo o volume. Né? Vai dar uma coisa, vai acabar sendo infinito isso. Né? Na verdade, todas essas branas são singulares, né? Porque um plano carregado é uma coisa singular. Né? Tudo isso vai ser bem singular. Mas, como em teoria de campos a gente está acostumado com coisas singulares. Então, onde é que eu parei? Até me perdi, né? Estava nessas figurinhas. Estava aqui, né? Então, essas branas, elas podem estar em movimento, podem estar vibrando, podem estar girando, pode. Mas, por simplicidade, eu estou imaginando elas estáticas. Tá? E de tal maneira que cada uma tenha uma carga diferente dentro do grupo SUN, de maneira que as cordas aqui representam, seriam análogos dos campos de calibre, né, gerados por esse objeto.